Hoje eu quero falar com você sobre o caráter, sobre não se deixar abater por circunstâncias pelas quais você não é responsável. Muitas vezes nós estamos inseridos em um contexto, a gente não pediu para estar daquele jeito, para nascer ali naquele lugar, para fazer parte daquele contexto, mas nós somos inseridos assim e tem pessoas que levam uma vida, né? Se julgando, uma vida se culpando por terem nascido assim, assado. Nós vamos falar uma palavra tremenda hoje, uma palavra que eu gosto muito e que o Senhor falou no meu coração hoje para trazer aqui, que está em Juízes, capítulo 11. Vou ler, diz assim: Era Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa do meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Que palavra tremenda. É uma palavra da Bíblia que eu gosto muito, na verdade todas, né? Não tem uma palavra que eu não gosto. Mas essa palavra ela é muito forte, porque eu gosto muito de ver quando Deus trabalha no improvável. Sabe? Quando Deus pega o que não é e transforma em alguém. E levanta de uma maneira improvável, né? Uma maneira que as pessoas não imaginam, do nada. Então esse homem aqui, Jefté, a Bíblia diz que ele era valente e valoroso. Ele era um homem que tinha nascido de uma prostituta, ou seja, então ele tinha um histórico de vida, ele tinha uma circunstância de vida desfavorável, porque sempre ele ia ser lembrado como, ele é filho da prostituta. Ele é filho da prostituta, sabe como é? Sabe quando você tem situações desfavoráveis na sua vida, mas que você não criou, você não foi responsável por aquela situação acontecer. Você simplesmente fez parte daquilo ali. Ele nasceu e a mãe dele era uma prostituta. O que ele ia fazer? Ele nasceu naquele ambiente, ele nasceu com essa referência. Então as pessoas tinham essa referência. Porém, ele não era um qualquer, ele não era uma pessoa que ele usou isso para se justificar de erros na sua vida, sabe? Muitas vezes as pessoas elas nascem ou vivem em um contexto ruim, difícil, aquém assim da sociedade. E o que acontece? Ao invés das pessoas se levantarem para fazer a diferença, para serem diferentes, elas usam aquilo ali como, digamos assim, justificativa para serem daquela forma. Então vai virando um ciclo vicioso, sabe? Então o filho da prostituta vira também, e o outro vira também, e vira um ciclo, mexe com isso, mexe com aquilo, vira um ciclo vicioso naquela família. Mas Jefté, ele não, ele decidiu, ele determinou ser diferente, porque a Bíblia diz que ele era um varão valoroso e valente, era um guerreiro, era um homem que tava na cara, sabe? Quando você olha para uma pessoa e você vê que tem a liderança, que faz a diferença, que aonde chega chama atenção. Então o caráter era maior do que a circunstância onde ele foi inserido. E isso é importante na nossa vida. Não se deixe levar por algum momento que você esteja num lugar, sabe, desagradável, ou tenha estado, ou tenha nascido em um ambiente que desfavorável para sua vida, para o seu histórico, né? Para que pudessem te apontar, te julgar. Não. Seja diferente, não queira ser daquela forma. Se você tem um ambiente que ninguém quis, né, seguir em frente, ir para frente, crescer, estudar, trabalhar, enfim, criar uma família, não faça esse ciclo ser vicioso, não, faça a diferença.
Sabe, se ninguém quis, você faz a diferença. Esse homem aqui nasceu de uma prostituta. E o que ele faz? Eu vou ser diferente, eu vou ser um guerreiro, eu vou ser uma pessoa valente e uma pessoa valorosa. E isso que importa, a gente querer fazer a diferença. E não nós queremos nos culparmos ou nos desculparmos pelos erros dos outros. E a gente querer dizer que nós somos assim, nós somos assados pelos erros das outras pessoas. Então a Bíblia diz que esse Jefté, esse homem aqui, Juízes capítulo 11, ele tá ali no meio daquele ambiente, aí nascem outros filhos do pai, né? Só que de uma mãe diferente. E os irmãos expulsam ele dali. Os irmãos falam, não, você não vai habitar com a gente. Você não vai morar aqui, você não é digno, né? Tá escrito aqui, ó. Não herdarás em casa do nosso pai, porque não és filho, porque és filho de outra mulher. E aí Jefté faz o quê? Se sente humilhado, se sente rejeitado, se sente entristecido, se sente a pior das pessoas e ele foge daquele lugar. E a Bíblia diz que ele vai habitar numa cidade chamada Tob. Nesse lugar, pessoas levianas, né, ficam ali ao redor dele. Mas porque pessoas levianas, né, estavam ao redor dele, ele também se tornaria uma pessoa assim? Não, ele fazia diferença. Ele era um líder, né? Ele era como falei aqui na Bíblia, fala, um valente guerreiro, enfim. Acontece que essas pessoas expulsaram ele, os irmãos expulsam ele. E um dia vem a guerra, né? Amon, os filhos de Amon vêm lutar contra os filhos de Israel, o povo de Deus. E eles vêm com força, eles vêm, né, determinados para destruição. O que acontece? Eles mandam chamar de volta Jefté. E Jefté, quando eles chegam lá, a Bíblia diz que eles falam assim, né? Vence-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. E aí quando eles chegam lá, Jefté, ele fala assim, mas vocês não me expulsaram de lá? Agora vocês querem que eu seja líder de vocês? Vocês querem que eu volte? Sabe por quê? Eu vejo muito assim a palavra de Deus, né? Nessa palavra principalmente. Quando a pessoa se sente assim humilhada, rejeitada, mas ela tem, né, qualidades e características que o Senhor se agrada, porque eu sempre bato na tecla e a palavra de Deus ensina isso, que a gente precisa agradar a Deus, né? Pedro, ele fala assim, tem uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, onde Pedro, ele fala, melhor eu agradar a Deus do que aos homens. Porque quando a gente agrada a Deus, nós garantimos que o Senhor está olhando para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de justiça. Olha, agradar a Deus, você atrai a justiça de Deus no sentido de ele pelejar por você, dele lutar por você, dele guerrear e ficar do seu lado, sabe, ser contigo. Então, quando Jefté, ele foge dali, ele não foge por vontade própria, né? Ele não foge porque ele queria ir embora dali, não. Ele foge porque ele é obrigado, porque a família, porque os irmãos expulsam ele dali. Não dão crédito, não dão valor, não dão nada pra ele, né? Ele era um filho de uma prostituta, diz a Bíblia. Então, assim, era esse nome, era isso aí que ele era julgado. E o que eu quero trazer pra você nessa noite, através dessa mensagem? Essa mensagem é tremenda, ela tem vários, digamos assim, testemunhos, vários ensinamentos, várias coisas que a gente podia falar aqui, mas como é uma live, né, que é curta, então eu vou falar do que o Senhor falou no meu coração, né? Muitas vezes nós somos humilhados pelas pessoas, nós somos rejeitados por muitas pessoas. Hoje eu gravei 2 mensagens bem rápidas de tarde, de manhã, assim, sobre isso, e continuou, né, o dia todo foi mais ou menos isso, assim, o Senhor ministrando várias coisas ao meu espírito, e eu quero trazer para você que, como esse Jefté, tinham tantos outros na Bíblia. A gente vê muitas pessoas que foram rejeitadas, foram humilhadas, foram inseridas num contexto que elas não quiseram, né? Porque ele não pediu para nascer filho de uma prostituta. Então, o que eu falei para você no início aqui, né? Nós não podemos ser culpados de circunstâncias que nós não criamos. Amém. Mas também nós não podemos usar a circunstância que foi criada, onde a gente não teve culpa dessa circunstância, né? Como Jefté não teve culpa da mãe dele ser uma prostituta, e usar isso para que a gente seja ruim, para que a gente, digamos, crie aquele ciclo, né? De ser da mesma forma, e enfim. Então nós temos que fazer a diferença. E a gente vê isso na Bíblia. Eu falei hoje, né? Davi, olha como Davi foi rejeitado, olha como Davi foi desprezado. A palavra é desprezado. É como se fosse assim, deixa ele lá cuidando daquelas poucas ovelhas, porque Eliabe, a Bíblia diz que quando ele vem ali para trazer a comida, alimentar os irmãos, quando Davi vem alimentar os irmãos que estão lutando, tentando lutar contra Golias, porque ninguém lutou, todo mundo com medo. O que acontece? Eliabe fica enfurecido porque ele acha que Davi é presunçoso, é a palavra que ele usa, né?
que o irmão de Davi usa pra ele, só pra você entender como são as coisas. E aí ele fala, ó, você é presunçoso, você tá vindo aqui pra chamar atenção, enfim. E Davi tinha ido lá pra alimentar eles, ou seja, Davi tava indo pra fazer o bem. Mas mesmo assim, aí o irmão fala assim, por que você não ficou lá cuidando daquelas poucas ovelhas? Então você tá vendo que através dessa palavra você vê que a desvalorização daquilo que ele estava fazendo, que era tão importante, mas que para o irmão pouco fazia diferença, né? Por quê? Porque achava que Davi era presunçoso, porque ele, na verdade, o irmão Eliabe, olha, irmãos, uma coisa que eu trago para você hoje, as pessoas que elas têm inveja de nós, né? Eles sabem o nosso valor. No fundo, eles sabem. Os irmãos de Jefté sabiam que ele era valente, valoroso, homem diferente, caráter, né? Abençoado ali por Deus, escolhido. As pessoas sabem, a gente é diferente. Mas eles fazem o quê? Deixa eu abafar isso. Deixa eu, de alguma forma, fazer com que ninguém enxergue o que eu estou enxergando. Então Eliabe, irmão de Davi, ele fala, vai cuidar daquelas poucas ovelhas lá. Você é muito presunçoso, sai daqui. Tipo assim, outras palavras. Só que Deus traz aquela circunstância em favor de Davi. Olha só, Deus vai trazer circunstâncias ao seu favor. Sempre o Senhor faz isso, né? O Senhor pega aqui, ó, criou essa circunstância, Jefté sai dali de humilhado, mas aí vem um povo de fora e vem lutar contra o povo de Deus. E agora, o que eles vão fazer? Eles precisavam de alguém que fosse valente e valoroso. Não acharam no meio deles, né? Que eram tão dignos, eles não acharam no meio deles. Então eles foram buscar lá, ó, em Jefté. Foram buscar, né? Davi foi lá e quem foi exaltado? Davi, né? Que lutou contra Golias e aquele exército tinha 40 dias ali não fazendo nada. E Davi chega e rapidinho, né? Ele resolve a situação em nome do Senhor. José, eu podia falar vários exemplos para você. José, só porque ele tinha, né, um brilho diferente, um caráter diferente, só porque ele agradava o pai, agradava a Deus, os irmãos, ao invés de quererem. O que eu acho tremendo e interessante dessas palavras, assim, dessas mensagens, onde fala disso, principalmente nessa parte, assim, né? Chama muito minha atenção no sentido de que eles podiam fazer a diferença. Eles podiam ter uma atitude diferente, mas eles escolheram o que? Não, nós vamos ter inveja, vamos ter raiva, vamos jogar ele na cova, vamos vender ele como escravo, os irmãos de José. Então, os irmãos de Jefté, eles também poderiam, né? Não, vamos nos unir, ele é líder nato, né? Se tiver qualquer problema, não. Mas eles falaram, sai daqui que você não vai habitar com a gente. Você não é digno, você não é merecedor. Então, eles mandaram ele embora, ele foi embora, fugiu, né? Mas Deus é aquele que exalta o humilhado, né? A palavra de Deus diz que os humilhados sempre serão exaltados. Está escrito na Bíblia. Então, toda vez que você for humilhado, toda vez que você for desprezado, toda vez que fizerem caso de você, sabe? Aquele ali, aquela ali, não se preocupe. Deixa a vida prosseguir, deixa as circunstâncias acontecerem. Deixa o dia após dia. Sabe um ditado que a gente usa muito? Nada como um dia após o outro. É muito verdade isso. Nada como um dia após o outro. E quem justifica você, eu, nós, é o Senhor. Quem justificou esse homem, Jefté, saiu dali de cabeça baixa, mas ele voltou de cabeça erguida. É assim que Deus vai fazer com você, né? Você sai de uma situação de cabeça baixa, humilhado, envergonhado, mas o Senhor faz você voltar para essa situação. Olha só, todos eles, olha que tremendo, meu Deus, tu és tremendo. Todos três que eu falei aqui, Davi, Jefté, que foi aqui o juiz, né? Foi um juiz aqui de juízes aqui na Bíblia. E José, todos tiveram de novo voltaram não para o lugar, mas para a circunstância onde eles foram humilhados. Porque onde você muito foi humilhado, Deus vai exaltar, Deus vai mostrar que Ele é na sua vida, Deus vai mostrar que Ele que te levantou, te fortaleceu, te capacitou para esse momento. Irmão, olha que tremendo. Vou voltar de José até chegar em Jefté e encerro a mensagem. José, ele saiu jogado numa cova, né, e vendido como escravo pelos irmãos. Agora Deus faz uma trajetória tremenda na vida dele e ele vira governador do Egito. E se não fosse a vida de José, os irmãos iam morrer de fome, porque a Bíblia diz que houve fome em todo o Egito por 7 anos, né? 7 anos de fartura, depois vieram 7 anos de seca, fome, muita gente morrendo, os bichos morrendo, mas Deus tinha preparado aquele momento. Então Deus tinha preparado José para a salvação da vida e da família dele. Então agora aqueles que humilharam ele tiveram que, né? Não vou falar a parte de se rebaixar, mas tiveram que
desfazer tudo aquilo que eles falaram, né? Eles que foram envergonhados. Então, agora eles chegam diante de José e José fala: olha, para conservação da vida, eu tô nessa posição agora, eu sou governador e vocês vêm até mim se alimentar. Então é assim que Deus faz. Deus coloca de novo na situação, na circunstância, para poder mostrar que ele trabalha, que ele levanta, que ele fortalece, que ele faz. E Davi a mesma coisa, quando ele chega naquele lugar onde estão ali guerreando, né? Guerreando, eles não estavam guerreando. O Golias, eu já até gravei uma mensagem sobre isso. Davi tá aqui do lado do povo de Israel, Golias tá lá do outro lado gritando, ameaçando 40 dias. O povo de Deus, e ninguém faz nada. Os guerreiros, irmãos de Davi, estavam lá, os guerreiros treinados com armas, tudo. O rei, ninguém se moveu, porque estava todo mundo assim, morrendo de medo. Mas ele, um menino, um jovem, pequeno, sem experiência nenhuma, ele só sabia cuidar de ovelha, lá no pasto, sozinho, ele e Deus. O que ele faz agora? Não, eu vou lutar em nome do Senhor dos Exércitos. E ele luta, e ele vence, e o nome do Senhor é exaltado, e Davi é engrandecido naquela história ali. Davi, ele é colocado numa posição de honra. E Deus começa a fazer uma nova história a partir daquele momento. Sabe, eu vejo sempre na Bíblia assim que há um divisor de águas na nossa vida. Tem um dia que daquele dia em diante é uma nova história. É um novo tempo. Então Davi, daquele dia em diante, foi um novo tempo na vida dele. E ele foi exaltado diante dos irmãos. E Jefité, que é esse que eu tô falando, Juízes capítulo 11, ele foi juiz nessa época aqui, ele foi trazido de volta para a circunstância, por meio dos irmãos que tanto humilharam, que tanto falaram, você não vai habitar aqui, você não é digno de estar no meio de nós, e agora ele luta contra Amon, a palavra diz Amon, né, que eram o outro exército, ele luta, ele vence. Quando eu falo ele, é ele com um exército, mas ele era o líder, ele estava na frente, se ele não fosse, estava todo mundo com medo. E ele ganha aquela batalha e o nome do Senhor é glorificado. E ele mostra que, independente da circunstância onde ele viveu, independente da circunstância que ele foi inserido, ele podia fazer a diferença. Então, faça a diferença. Eu e você, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos, a palavra de Deus diz que Jesus, ele fala, olha, se te baterem numa face, dá outra face. Sabe, é difícil a gente até falar isso, né? Mas é o que Deus quer, sabe por quê? Porque quando a gente faz dessa forma, quando a gente deixa as coisas acontecerem sem querer, se levantar, sem querer justificar, sem querer ser o juiz da sua própria causa, Deus julga a nossa causa, Deus julga as nossas circunstâncias. E sabe como é o julgamento do Senhor? Certo, né? Verdadeiro, é o justo julgamento, não é o julgamento como muitos fazem aí fora, né? A corrupção, não. É um julgamento justo, então, por quê? Porque Deus vê os corações, Deus conhece os caráteres, Deus conhece as intenções. Então, que você tenha intenção no coração, né? Que a gente possa ter essa intenção e esse caráter, né? Que agrada ao Senhor, de buscar a Deus, de ser valente de Deus, de ser temente ao Senhor, de falar, Deus, eu sei dos meus erros, eu tenho certeza que todos esses homens que eu falei, eles tinham falhas, eles tinham erros, como eu tenho, como nós temos, você que está escutando e vai escutar essa mensagem, também tem. Então coloca tudo diante do Senhor e fala, Deus, eu tenho realmente as minhas falhas, mas o Senhor sabe, né, do meu coração. Eu sempre, quando acontece alguma situação que eu sei que assim, eu tô certa, ao invés de eu ir brigar, de eu discutir, geralmente eu faço o quê? Eu vou pro joelho e oro. Na minha vida é assim, eu te aconselho a ser assim. Porque quando você coloca diante de Deus, eu não falo, Deus, eu nunca falei, nunca, diante de Deus, eu nunca falei, Deus, destrói tal pessoa, jamais. Porque isso não é assim que a gente tem que orar. Mas eu sempre oro, Deus, que o Senhor seja juiz nessa causa. Porque se eu tenho certeza, né, que eu não fiz nada para que aquilo ali acontecesse, se José tinha certeza que ele não fez nada para ter inveja dos irmãos partindo dele, ele não tinha culpa de estar inserido num contexto onde o pai dele dava mais carinho para ele, por ele ser o filho da velhice, o filho mais novo, o filho que, da mulher que ele mais amava, Jacó. Então José não tinha culpa de tudo isso. Ele não podia falar, ai pai, não faz isso na frente dos outros. Ele não podia. Davi não tinha culpa de ter jogado a pedra e o gigante ter caído, porque ele foi no nome do Senhor. Claro que ele ia vencer. E Jefité também não tinha culpa de ter nascido de uma prostituta. Então, como eu falei no início da mensagem para vocês aqui, né? Eu até escrevi aqui, né? A gente não pode se corromper pelas circunstâncias que nós não fomos responsáveis. Então, circunstâncias que nós não fomos responsáveis, a gente não pode se abater, se corromper,
se sentir doído, né, ferido por circunstâncias que a gente não foi responsável. Não foi culpa sua. Você aconteceu, mas não foi culpa sua. Por exemplo, não foi culpa dele, do pai ter né, amor por ele que não tinha tanto pelos irmãos. Não é que não tinha amor de José. Não foi culpa de Davi que o pai dele manda ele lá alimentar os irmãos e quando ele chega tá diante da guerra que ninguém guerreia e ele tem coragem de ir. Não foi culpa dele. Não foi culpa de Jefté. Entende o que eu tô querendo dizer pra você? Olha, Deus, ele quer que você tenha um coração puro, reto, temente e que você faça o que é certo. Deixa o resto na mão do Senhor. Deixa tudo na mão de Deus. Abra o coração, deixa o Senhor trabalhar, porque ele trabalha, né? E ele julga as causas de maneira perfeita. E ele faz os humilhados serem exaltados. Ele faz, né, os exaltados ficarem humilhados. Ele é especialista. Então, eu não sei em qual posição você está hoje. Eu não sei em qual circunstância você foi inserido ou está inserido, porque às vezes você não nasceu naquilo, mas você está inserido em algum contexto que te prejudicaram, né, te humilharam, te desprezaram e agora você está naquele contexto, mas a culpa não foi sua. Você não é responsável nem culpado por uma circunstância onde você está inserido, mas você precisa fazer a sua parte. O que é a sua parte? Continuar sendo, né, diante do Senhor, alguém íntegro e pedir a Deus que o Senhor julgue essa causa e deixa Deus fazer. No final das contas, ele vai te colocar no mesmo contexto, só que numa posição, ó, elevada diante das pessoas. E sabe o que você vai fazer? Outra coisa muito importante para encerrar essa mensagem. Olha só. A gente não vê José, a gente não vê Davi, a gente não vê Jefté, eu não vejo ninguém que eu me lembre agora na Bíblia. Ah, agora eu estou por cima, então eu vou pisar e humilhar você e vou fazer igual você fez. Não, justamente porque eles eram diferentes que eles estavam na posição que eles estavam. Então José, quando ele é exaltado, ao invés de falar, vou deixar vocês morrerem de fome porque vocês me venderam pro Egito, porque, né? O que ele faz? Alimenta os irmãos e fala, traz todo mundo que eu vou cuidar de vocês. Então ele faz a diferença. O que Davi faz? Davi vira rei, Davi cuida da família, esconde a família dele ali, ou seja, faz o bem. E Jefté é a mesma coisa, guerreia, fica ali com eles, enfim, irmãos, é isso. Deus quer que a gente faça a diferença, que você seja a diferença aonde o Senhor te inserir, aonde o Senhor te colocar, né? E esse contexto que te machucou, Deus vai, né, virar essa página, virar essa história, e você vai se alegrar muito com o que o Senhor vai fazer. Mas ó, vamos abrir o nosso coração, vamos deixar ele trabalhar, vamos confiar que o Senhor está no controle de tudo, porque se nenhum desses homens confiassem, né, eles não teriam estado na circunstância que eles estiveram naquele momento. Então eles tinham que confiar. Jefté, ele falou uma coisa, eu vou ler aqui só para encerrar, para você ver que Jefté faz tipo um voto com Deus. Ele fala aqui, ó, Juízes capítulo 11, versículo 9, ele diz, então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Entendeu? Não, ele faz uma pergunta, né? E disseram os anciãos de Gileade, o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Então, entenderam o que eu li para vocês aqui? Então Jefté, ele volta com eles, ele não emburra e fala, ah, problema de vocês. Não, ele fala, mas vocês me humilharam. Ele fala a verdade, ele joga tudo ali, né? Vocês me humilharam, vocês não queriam que eu ficasse lá, vocês me mandaram embora de lá, agora vocês estão me chamando. Mas depois ele abaixa a guarda e vai com eles. E vence a batalha, e Deus é na vida dele. E Deus exalta, e Deus glorifica o nome dele. Então guarda isso no seu coração. Faça a diferença. A gente está cansado, irmão, de pessoas que, né, bateu com tipo assim, fez o mal e aí você revida com o mal. Não, a gente tem que ser diferente. Porque cada um tem que dar o que tem, né? Se você fizeram mal pra você, faça o bem mesmo assim. Porque você tem que fazer a diferença. É difícil muitas vezes, é verdade. Tem situações tem circunstâncias que elas são mais fáceis, tem circunstâncias que elas são bem difíceis. Mas quando a gente se lembra da palavra do Senhor, quando a gente se lembra que a vontade de Deus é essa, a gente deixa o nosso eu de lado e faz a vontade de Deus. E Deus nos honra pela atitude corajosa e desprendida que nós tomamos em direção à vontade dele. Deus, ele honra. Então Deus quer honrar você.
Deus, ele quer mudar a circunstância. Porém, faça a vontade de Deus, né? E deixa ele fazer uma grande obra aí nessa circunstância, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, te dê coragem, te dê força, te dê ânimo para você enfrentar a situação que for necessária você enfrentar mediante o que foi ministrado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amanhã é sábado, amanhã eu trago outra mensagem que, se Deus nos permitir, né? Mais uma reflexão. A palavra de Deus é muito gostosa no sentido da gente refletir, né? Sempre tem um aprendizado. Sempre que a gente lê um versículo, a gente tem aprendizado com ela. Então deixa Deus ensinar o seu coração, como ele tem ensinado o meu todos os dias, em nome de Jesus. Amém.